2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 1 a seguir. Antes de nós lermos, permita te contextualizar sobre o que está acontecendo e alguns fatos do nosso dia, ou do nosso dia a dia. Nós vivemos uma sociedade em completa transição. Nós percebemos que há transição em muitos segmentos da sociedade, e você já deve ter me ouvido falar sobre isso em algumas séries de ministrações aqui. Nós vemos o avanço da inteligência artificial como nunca antes vista. Nós vemos também já a preparação da sociedade para receber robôs humanoides, que são meio máquina e meio homem. Essa realidade já acontece na China. Na China, é comum esses robôs estarem no meio da sociedade e as pessoas terem dificuldade de identificar quem é humano e quem é robô, tamanha semelhança deles com os seres humanos. E essa sociedade em transição, ela tem se multiplicado em vários setores, e isto trata-se do cumprimento da palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 24, no sermão profético, que no princípio de dores haveriam sinais, guerras e rumores de guerra. Não preciso te contextualizar sobre isso. Jesus falou sobre peste, não preciso te contextualizar sobre isso. Jesus falou sobre fome. Jesus falou sobre níveis de perseguição intensas contra o povo de Deus. E Jesus falou sobre sinais nas estrelas, sinais dos céus, sinais que viriam apontar para a aproximação da volta de Jesus. Recentemente vivemos uma onda de calor no continente norte, e agora a onda de calor chegou aqui, na América Central e na América do Sul. Chegou aqui no Brasil. Se você abrir os sites de meteorologia, eles preveem que essa semana, a partir de hoje, ela será a semana que vai bater recordes históricos de aquecimento. Temperaturas tão altas como nós nunca vimos na história. O sudeste e o centro-oeste vai ser mais afetado. Então hoje, 39 graus, a previsão para essa semana é de 39, 40, podendo até ultrapassar os 40 graus. Pastor, o que é tudo isso? Muito simples. É o cumprimento da palavra de Deus sobre a realidade da proximidade da volta de Jesus. E vejam, o tema que eu quero falar nesse momento é sobre o fundamento da fé em tempos desafiadores. Diga isso comigo: em tempos desafiadores, eu preciso estar bem fundamentado na fé. Olha o que diz capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 1 a 7. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, diga isso comigo, nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Diga isso comigo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual deu também para nós o que, irmãos? O penhor do Espírito. 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: tenha bom ânimo. Os dias serão difíceis, mas nós temos Jesus. Alguém concorda com isso?
Estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. E o versículo 7, eu gostaria que você lesse na conta do 3, 1, 2, 3. Andamos por fé e não por vista. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, ele está falando a uma igreja que era uma das igrejas mais abençoadas do Novo Testamento. Uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja que tinha muito avanço missionário, uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo se movendo entre ela. Mas uma igreja também que, na mesma intensidade que tinha qualidades, que tinha mover do Espírito, ela tinha problemas, tinha desafios, tinha guerras. E essa igreja, a igreja de Corinto, Paulo, ele faz questão de ensinar não só sobre dons espirituais, mas ele faz questão de ensinar sobre a importância da gente não estar apegado a este mundo. E é isso que ele vai falar no capítulo 5. Se você fosse pedir para mim um resumo do capítulo 5, eu ia te dizer, o resumo é: cristão, se desapegue desse mundo. Esse é o resumo do capítulo 5. E Paulo começa dizendo no versículo 1, que se a nossa casa terrestre se desfizer, ou seja, o nosso corpo físico, que não é permanente, a Bíblia diz que nós vamos durar 70, ou alguns, por causa da sua robustez, vão durar 80 anos. Mas os melhores dias desse tempo são cansaço e fadiga, diz a palavra. Então, Paulo está dizendo que o corpo físico não é permanente. Mas, o que é permanente, pastor? Que nós teremos um edifício. Nós teremos uma casa, não feita por mãos humanas, mas uma casa eterna nos céus. Paulo diz que a gente vai ter um corpo glorificado, transformado, eterno, um corpo criado pelo próprio Deus. E este corpo, segundo Paulo, essa transformação do corpo, aliás, segundo Paulo, precisa ser alvo da nossa expectativa. O cristão precisa alimentar a expectativa da vida eterna. Veja que o versículo 2, ele vai dizer que enquanto isso não acontece, olha o que diz o versículo 2 do capítulo 5. Nós estamos gemendo. E esse gemido aqui, por favor, meu irmão, não entenda como murmuração. Esse gemido aqui, por favor, meu irmão, não entenda como ingratidão. Este gemido aqui é a expectativa de alguém que quer que esse dia da transformação chegue o quanto antes. Paulo está dizendo, eu não vejo a hora. Nós precisamos carregar os céus com essa expectativa. Nós precisamos carregar a nossa mente, as nossas emoções e as nossas atitudes com essas expectativas. É isso que Paulo está dizendo. E no verso 3, ele vai falar, aliás, no verso 4, no finalzinho do verso 4, ele diz que nós que estamos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo físico, gememos carregados porque queremos ser despidos. Essa expressão significa, a gente vai passar por essa transformação mediante a morte. Nós não queremos morrer, é o que Paulo diz, mas nós queremos ser revestidos. Se eu fosse perguntar para você, quantos de vocês querem morrer? Eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão. Pastor, eu tenho um projeto para 2024. Pastor, em 2024 eu vou conquistar minha casa própria. Eu vou casar, eu vou ter filho. Eu vou fazer a minha faculdade em 2024. Pastor, eu tenho um projeto para 2024. Pois bem, a Bíblia não é contra a gente fazer projetos. Faça os seus projetos. Mas a Bíblia manda a gente submeter eles à vontade de Deus. Porque os planos pertencem a nós, mas a resposta da boca vem do Senhor.
Pastor, o que eu devo ter como prioridade antes dos meus projetos? Irmão, alimente a expectativa desse grande dia. Alimente a expectativa de ser revestido, transformado, com um corpo novo. O versículo 5, Paulo diz que para isso mesmo Deus nos preparou. Ou seja, irmão, a gente foi criado para isso. Para que nós fomos criados? Para desejar a nossa origem. Qual é a nossa origem? Eternidade. Olha o que diz o verso 5. A nossa origem não é da terra, a nossa origem é dos céus. Foi para isso que nós fomos preparados. O que nós vivemos aqui é uma pequena e rápida missão. Uma pequena e rápida jornada de passagem por essa vida. A Bíblia usa a expressão que nós somos peregrinos. O que um peregrino faz? Ele não tem moradia fixa, irmão. Ele não tem habitação permanente. Um peregrino, ele está de passagem. Então o Paulo está dizendo, nós fomos criados para desejar essas coisas. Se um cristão, genuíno cristão, não deseja essas coisas, algo está errado na vida dele. É isso que Paulo está dizendo. Já que fomos preparados para isso, foi Deus que nos preparou, tanto é que Ele nos deu uma garantia. Diga comigo, nós temos uma garantia. Paulo diz que nós temos o penhor do Espírito. Sabe, irmãos, a palavra garantia, aqui no original grego, é a mesma palavra para depósito, para sinal. Quando você vai contratar um serviço, o prestador de serviço pede o que de você? Um sinal. E por que ele pede um sinal? Não ouvi. Diga para a pessoa que está do seu lado, chacoalha aí e diz assim, para que a pessoa não dê o cano depois. Se eu fosse perguntar aqui para os empreendedores, quantos empreendedores já tomaram o calote porque não pediram o sinal? O sinal é a garantia de que o serviço vai ser executado. A expressão no original grego aqui, para penhor, é sinal, é garantia. Em outras palavras, o Espírito Santo está em nós como garantia de que essas coisas irão acontecer. Não é uma fábula, não é um conto, é uma realidade. Vai acontecer. Então, enquanto vivemos nesse corpo, estamos ausentes do verdadeiro lar. E aí entra o versículo 7, onde nós queremos compartilhar com vocês nessa noite. O versículo 7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, nós andamos, nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos através da fé. Através da fé. Duas atitudes que a gente precisa ter nesses tempos desafiadores é a primeira, a convicção da garantia do Espírito, e a segunda, a certeza de que nós andamos por fé e não por vista. E Paulo vai fazer aqui, irmãos, uma afirmação poderosa. Ele não diz que devemos refletir sobre a fé. Ele não diz que devemos ter fé. Ele diz que precisamos andar pela fé. É mais profundo, é mais denso, não é algo tão simples ou superficial. Paulo está desafiando a igreja a andarmos pela fé. O lema da Reforma Protestante, que acabou de completar 506 anos no último dia 31 de outubro, o lema que Martinho Lutero trouxe contra todo o sistema do catolicismo romano, e um resgate às escrituras, o lema foi, o justo viverá pela fé. Ele trouxe 5 solas, ele trouxe 5 afirmações, mas o que mudou a vida de Lutero foi quando ele encontrou o texto de Romanos 1,17 na Bíblia, que diz que o justo viverá pela fé. E se ele vive pela fé, se ele não tem fé, acontece o que com ele, irmão?
Fica para você pensar e responder depois. A principal característica de quem anda por fé é não viver pelo que se vê. Então, o próximo imagem fala exatamente sobre isso. A gente tem que tomar cuidado para não rebaixar a fé ao nível de otimismo ou esperança. Fé não é otimismo. Que bom que muitos de nós somos otimistas, você diz amém? Mas fé não é autoajuda, irmão. Você não vai ativar a sua fé lendo um livro de autoajuda. Você não vai ativar a sua fé lendo os escritos do grande best-seller ou do grande vendedor de livros sobre autoajuda. Você não vai. Porque fé não é otimismo. Fé não é motivação. Fé não é uma esperança apenas. Fé é muito mais do que isso. A fé, olha o slide seguinte, é o fundamento firme. A fé é um fundamento firme. Hebreus 11:1 vai dizer o que é isso. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O justo vive por fé. O justo não vive por otimismo, por razão, por emoção, por motivação. O justo vive e viverá por fé. A fé é a habilidade que Deus dá ao homem para ultrapassar a barreira do natural. Nós iniciamos aqui este momento de ministração dizendo que hoje é uma noite de milagres. Eu vou repetir, hoje é uma noite de milagres. Agora preste atenção em algo. O que garante que hoje é uma noite de milagres? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Nós nos movemos por fé. E a fé faz o que, irmãos? Na prática, ela faz a gente ultrapassar a barreira do natural. O natural impõe limites, tempo, espaço e matéria. A fé rompe esses limites e acessa os céus e traz a realidade de Deus aqui para a terra. A fé rompe os limites, acessa a vontade de Deus e traz ela aqui para a terra. Então, eu gostaria de rapidamente compartilhar com você 3 coisas que acontecem quando a fé é um fundamento para nós. Quando a fé é fundamento para nós, 3 coisas acontecem. Número 1, a nossa fé não é negligenciada. Então, pessoas que têm a fé como fundamento não negligenciam ela. Como é que a gente negligencia a fé? Através da incredulidade. A incredulidade é uma sugestão maligna de que Deus mudou, que Deus não é mais o mesmo, que Deus não faz o que fez no passado. E essa sugestão maligna, que às vezes vem recheada de razão, porque os tempos são outros. Os milagres de Deus eram para o Novo Testamento. O que Deus fazia era para aquele tempo da história, para cumprir um propósito específico. Só que, irmãos, a palavra diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Eternamente. Ele não mudou. O que mudou e que a gente tem que reconhecer é que a nossa fé não é mais a mesma. A nossa fé não é a semelhança da fé da era apostólica. A nossa fé não é mais a mesma. Alguém orou aqui no louvor, acho que foi a Gabi falando sobre o Senhor. Senhor, aumenta-nos a fé. É isso. A gente, ao invés de dizer que Deus não opera mais, que é um argumento racional, sabe, para dar desculpinha, a gente tem que cair de joelho e dizer: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu preciso de um milagre, eu não estou vivendo milagres. Aumenta a minha fé, Senhor. Porque é fácil, irmão, ficar criando desculpinha. É fácil dizer: não, Deus não faz mais. Mateus capítulo 23 e verso 23, olha o que a Bíblia diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. E o que é o mais importante da lei, gente? 1, 2, 3, digam. Devem, porém, fazer essas coisas, ou seja, praticar o juízo, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que é o quê? O dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Então Jesus está ensinando para os religiosos o seguinte: a sua atitude precisa vir acompanhada de fé, precisa vir acompanhada de justiça, precisa vir acompanhada de misericórdia. As nossas atitudes precisam ter essa base de motivação, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, quando é que nós não temos a fé como um fundamento? Quando a gente começa a negligenciar a fé. Número 2, a fé não é um fundamento quando ela ela é um fundamento quando ela é a base do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, quando ela fundamenta as minhas interações com Deus, com o Pai. Quando ela é a sustentação do nosso relacionamento. A Bíblia, em Tiago, comenta sobre uma fé viva e não uma fé morta. O próprio Paulo, em Romanos 5, e verso 1, ele diz que nós somos justificados através da fé. E por causa disso temos paz com Deus no Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus e temos isso por intermédio do Senhor Jesus através da fé. Somos justificados pela fé. Então, irmãos, a fé é fundamental. Hebreus 11, 6, que é um texto bastante conhecido, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o que nos torna agradáveis a Deus é uma vida por fé. É uma vida por fé. E por que isso precisa ser dito e talvez relembrado a você que já sabe dessas verdades? Porque, irmãos, como é fácil a gente se distrair da fé. Nessa sociedade que a gente vive, cercada de argumentos anticristãos, cercada de argumentos históricos, filosóficos, e olha que eu amo estudar, mas cercados de argumentos para invalidar o sobrenatural, a gente precisa o tempo todo estar reafirmando as verdades de fé, as verdades da palavra de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro e último lugar, a fé é um fundamento para nós, quando através dela a gente vence o mundo. Diga isso comigo: eu não venço o mundo pelo meu poder, pela minha capacidade, pela minha santidade. Diga: eu venço o mundo por intermédio da fé. Alguém diz amém para isso? 1 João 5, verso 4, todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, através da fé, a gente vai vencer, irmãos. Através da fé, a gente vai atravessar esse deserto que nós estamos vivendo e chegaremos do outro lado. Através da fé, a Bíblia diz que nós podemos saltar muralhas e enfrentar exércitos inteiros. Através da fé, o fogo não nos queima e as águas não nos submergem. Através da fé, ainda que chegar um diagnóstico, nós cremos que a última palavra é do médico dos médicos, o Senhor dos exércitos. Através da fé, ainda que haja morte, nós ainda cremos, porque no final o que vai reinar é a ressurreição dos justos. Nós nos movemos por fé. Então, eu gostaria de deixar isso muito saliente aqui para você nessa noite. Este é um tempo que a igreja precisa se mover por fé. Irmão, descarta todo argumento filosófico.
Descarta todo argumento racional contra a fé, tentando justificar o injustificável. Descarta, se desarma disso. Porque daqui para frente, igreja do Cordeiro, nós só venceremos se tivermos fé. Hebreus capítulo 3 e verso 12. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. O principal inimigo da fé, irmãos, sempre foi e sempre será a incredulidade. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: vejam, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Um coração o quê, gente? Mau e infiel. Em outras versões, um coração mau e incrédulo. Um coração mau e incrédulo, para se afastar do Deus vivo. Um coração descrente. Você vai se lembrar que Jesus ficou impossibilitado de fazer muitos milagres na sua cidade, Nazaré, por causa da incredulidade deles. Vocês vão se lembrar, o próprio Senhor Jesus, quando operava sinais, ele falava e ele enfatizava a fé daquelas pessoas para quem ele operou sinais. Ele curava um filho de um funcionário do centurião e dizia assim: nem mesmo em Israel eu vi tanta. A mulher cananeia que pedia libertação para sua filha terrivelmente endemoniada, quando Jesus vê se movimentando em fé, ele afirma a mesma coisa: nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Então perceba, Jesus sempre enfatizava, quando operava milagres, a fé que as pessoas carregavam. A fé. Uma fé que move e movimenta o reino sobrenatural e ativa as verdades espirituais e trazem elas para a terra. O Senhor quer soprar para longe de você toda incredulidade. Alguém diz amém para isso? O Senhor quer encher você da habilidade dele de se movimentar no reino do Espírito. E como fazemos isso? Através da fé. Então, para a gente caminhar para o final, o Ministério de Louvor pode se posicionar. A fé não é passado. A fé não é futuro. A fé é presente. É para hoje. Eu creio que essa é uma noite de milagres. Marcos 16, verso 15. Nós vamos cantar a mesma canção que cantamos de manhã, depois do momento da palavra, tá bom, gente? Por favor. Marcos 16, verso 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? Quem crê e for batizado, quem não crer, condenado. Verso 17. Eu gostaria que você lesse isso na conta do 3. 1, 2, 3. 18. Você acredita no que você leu? Eu vou perguntar de novo. Você acredita no que você leu? E eu vou fazer uma outra pergunta. Jesus, quando disse isso, ele disse: isso vai acontecer só na era apostólica ou só para os meus discípulos 12. Os 12 que eu escolhi. Está isso salientado no texto, irmão? Não, né? O que isso significa? O mesmo Jesus que operou no passado, o mesmo Jesus que operará no futuro, é o Jesus que opera hoje no presente. Sinais que seguem os que creem. O que a gente precisa ter, irmãos? Fé. Fé. E eu creio que os céus estão abertos para ativar, manifestar e efetivar sinais aqui nessa noite. Os céus estão abertos.
O que a gente precisa, pastor? Irmão, deixa de lado toda a desculpa. Se desarma. Abre mão dos seus argumentos filosóficos, técnicos. A gente precisa abrir mão do nosso ceticismo, irmãos. Às vezes estamos tão céticos, tão cheios de ideologias, tão cheios de argumentos filosóficos, que a gente impede o mover sobrenatural do Espírito. A gente fica travado, porque estamos tão cheios de argumentos, que o poder de Deus não pode mais nos surpreender. Mas os sinais vão seguir os que creem. O Senhor nessa noite vai operar sinais. Quantos concordam com isso? Se coloca de pé. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto você adora, coloca a mão no seu coração e vai orando. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. À medida que nós adoramos, creia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi compartilhada, e eu creio, nessa noite, a fé está ativada para operar milagres. Vamos adorar o Senhor.